Shalom Vrahá, minhas irmãs, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse momento muito especial, da qual nós temos a confirmação de que Deus está no nosso meio e, ao mesmo tempo, Ele está pronto, ávido, para nos abençoar de uma maneira muito especial. A verdade é, desde o momento quando nós estamos na presença de Deus, nós temos essa convicção de que estamos sendo continuamente abençoados. Hoje, o nosso encontro nesse trono de glória, na sala do trono, onde nós podemos desfrutar dessa presença iluminadora da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, eu queria falar sobre entendendo e resistindo às estratégias do inimigo. É um texto discipular, onde a base bíblia encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 11. E o nosso objetivo aqui, o nosso público da igreja, é alcançar os cristãos que estão em processo de discipulado, levar esse discípulo a compreender a natureza das táticas espirituais do inimigo e andar dentro de uma perspectiva bíblica em adotar uma postura prática de resistência na vida cotidiana aos ataques do mal. E a início, nós vamos aqui estabelecer algumas coisas importantes, porque, meus irmãos e minhas irmãs, uma das verdades mais importantes para o nosso crescimento espiritual é entender uma realidade que muitas vezes as pessoas em nossa volta têm conhecimento, mas ignoram. Nós temos o inimigo espiritual real e ele não é desorganizado. Ele é persistente, ele é audaz, ele é abusado, ele é estratégico. E Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, nos dá um alerta e uma instrução muito clara. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu quero gastar um tempo com você, não para te trazer medo, mas para trazer luz, compreensão, alicerce para a sua fé, para a sua devoção, para a sua dedicação a Deus. Porque aquilo que entendemos fica fácil, porque podemos enfrentar. Vamos aprender juntos sobre essas astutas ciladas e, o mais importante, como nos proteger delas. E a primeira parte é entendendo o conceito, o que são as astutas ciladas do diabo. Vamos destrinchar essa frase da seguinte maneira: astutas, que vem do grego metódias, e metódias ou metodias implica em método, estratégia, é a palavra para planejamento. E preste bastante atenção, minhas irmãs e irmãos. Essa palavra, ela nos indica que não é um ataque aleatório, é um plano engenhoso estudado para enganar. Pense numa armadilha de caça. Você vai ter uma ideia melhor dependendo de como você tenha as percepções do que é uma armadilha de caça. Nós entendemos claramente que uma armadilha ela precisa ser camuflada, colocada no caminho certo, também na hora certa. O inimigo das nossas almas, ele estuda os nossos pontos fracos e os mais fracos dele. Ele vai estudar nossas tendências, nossos momentos de cansaço ou vulnerabilidade, e ele vai justamente agir sobre eles. Ele irá justamente articular um plano, ele vai trabalhar, já que ele está sondando os nossos pontos fracos.
as nossas tendências, os nossos momentos de desabafo, de cansaços, de introspecção, daquilo que nos acontece em nossa volta, que nos deixa vulnerável, e ele vai justamente criar ciladas. E nós sabemos que uma cilada é uma armadilha sorrateira, não é um confronto direto, aonde você sabe que está lutando. Não é algo que você percebe que tem que se defender, que tem que partir para cima, ou às vezes se esconder, se retirar. Cilada, já que não é um confronto direto, é algo que te pega desprevenido. Cilada nunca vai parecer algo perigoso no início, mas a cilada, ela vai ser colocada no local, no momento, na situação estratégica. E essas formas estratégicas, nós precisamos estar muito atentos, porque nós sempre vemos essas formas estratégicas num ponto negativo da coisa, e aí que está a questão da camuflagem. Porque essa cilada pode vir através de oportunidades, pode vir através de um pensamento aparentemente inofensivo, de uma justificativa plausível, de um desejo de realizar um sonho, de uma porta aberta. E essas coisas, por elas estarem disfarçadas, nós podemos até atribuir a elas algo que Deus está fazendo para nós, que é uma bênção de Deus. Mas que bênção é essa que nos afasta da palavra, nos afasta dos aposentos da oração, nos afasta da comunhão com os santos, nos afasta dos mandamentos, e isso não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecendo gradativamente. Ele vai roubando o nosso tempo, ele vai sugando as nossas forças, as nossas energias, ele vai provocando algumas situações que vai, na maioria das vezes, parecer como uma bênção, como uma porta aberta, como um milagre, mas aquilo está nos afastando, está nos esfriando, está nos distanciando do povo do Eterno, da presença do Eterno, do fogo do Espírito Santo. E às vezes nós não percebemos isso. E aí vem a questão de número 3, que é astutas ciladas do diabo, ou em algumas traduções do maligno. Ou seja, quem é esse diabo? Quem é esse maligno? É aquele que arma a cilada. A palavra diabo significa acusador ou caluniador. E sua estratégia principal é distorcer a verdade sobre Deus, sobre você e sobre, geralmente, aquilo que acontece ao seu redor. Ele vai tentar imprimir uma ideia de que as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas tentações ou coisa do tipo, aquilo que geralmente acontece numa ótica negativa de enxergar a vida, que nós não somos amados, que as pessoas lá fora vivem melhor do que nós, que quem serve a Deus sempre está passando pela prova, está sempre passando por dificuldade, as portas estão sempre fechando, as oportunidades estão sempre sendo dadas para outros que não temem. Então existe um estratagema desse inimigo, porque ele quer nos acusar, ele quer ter razão de chegar diante da Kadosh Baruch Hu e dizer: tá vendo? Olha lá, tá murmurando, tá reclamando, tá se queixando, tá falando mal do pastor, tá falando mal da igreja, tá falando mal do irmão, tá vendo? Olha lá, ganhou a bênção, olha como é que ele tá frio, deixou de ir à igreja, deixou de participar, tá vendo lá, tá cheio de problema, parou de congregar, parou de fazer a obra, parou de ministrar. Ele quer motivo para nos acusar, porque assim ele ganha legalidade nas dimensões celestiais e acabam ganhando muito ibope nessa história. E de uma certa forma, se ele tem razão no que está falando, naquilo que ele está acusando, então existe aí a probabilidade de correr um processo espiritual e esse processo nos alcançar, porque tem legitimidade na acusação. Então é importante. Eu sei que esse vídeo ou esse áudio vai ficar bastante longo, mas
tenho certeza, se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado. Então eu preciso fazer uma pergunta para a sua reflexão. Será que você consegue identificar um padrão nas tentações que mais te atingem? Elas costumam vir em que área da sua vida? Ou seja, pensamentos, relacionamentos, vícios. Você é uma pessoa muito temperamental, perde a cabeça com muita facilidade, é uma pessoa que tem uma fraqueza em determinada área. Aonde mais ele costuma atuar, a vir? Como é que ele costuma te alcançar? Então, se você está aí ligadinho comigo, nós vamos agora para a parte 2, que são as estratégias práticas do inimigo. Vamos tornar isso, meus irmãos, mais prático. Quais são algumas ciladas comuns do inimigo? A primeira seria a cilada da mentira. Deus está bravo com você, é o que diz o acusador. Você já errou demais, não tem mais perdão, você não tem valor. Olha como o seu campo imaginário vai te trazer à memória aquilo que não foi dito por mim, mas que também é uma realidade diante daquilo que você escuta como mentira. Que Deus ouve a todo mundo, menos você. Se o milagre não aconteceu na sua vida, é porque você está em pecado. E a bem da verdade pode ser isso mesmo. Todo mundo é melhor do que você, e assim sucessivamente. A segunda cilada é a cilada da distração. Isso aqui é muito importante você entender. O inimigo pode encher a sua vida de coisas boas, como trabalho, hobbies, até mesmo ministério. Sabe para quê? Para tirar o foco do essencial. E qual é o essencial? É o nosso relacionamento com Cristo. Então, estarmos muito ocupados, entre aspas, com a obra de Deus, pode ser um engodo, pode ser um engano. Eu não estou dizendo que é um engano, estou dizendo que pode se tornar um engano. E precisamos estarmos muito atentos a isso, porque às vezes nos empenhamos tanto na obra de Deus que esquecemos das nossas famílias, esquecemos de outras coisas tão importantes e essenciais, em especial o relacionamento com Cristo. Às vezes estamos tão ocupados, entre aspas, fazendo a obra de Cristo, que não temos tempo de nos relacionar com Cristo. Estamos tão envolvidos com o reino de Deus que esquecemos de nos envolvermos com o rei desse reino, que é o Senhor, o Rei da Glória. Eu espero que esteja dando para entender. A outra cilada é a cilada da divisão. Ou seja, semear fofoca, mágoa, mal entendidos entre os irmãos, mal entendido na família, no casamento, e assim sucessivamente. Precisamos estarmos também focados, porque essa é uma das áreas que mais ele tem levado vantagem e destruído muitos ministérios, muitas famílias, muitas pessoas, porque quando se semeia fofoca, mágoa, mal entendido entre os irmãos, na família, no casamento, é natural que se gere uma árvore de confusão, de desconfiança, de ingratidão, de discórdia, de morte espiritual, e Deus o livre até fisicamente. A outra cilada também é muito comum, que é a cilada do desânimo, que é usar as circunstâncias difíceis para te vencer e também para te convencer de que Deus se esqueceu de você, que não adianta orar, não adianta crer, não adianta chamar os irmãos para orar, não adianta subir monte, jejuar, porque a situação não melhora. Então são ciladas do desânimo. Também você percebe, volto ao segundo exemplo, de que as pessoas começam a ter resultados financeiros, familiares, respostas às vezes mais concretas e objetivas na sua vida em menos tempo de igreja do que você,
e você começa então a se questionar por que daquilo. Ou às vezes, quando nós nos dedicamos a Cristo, nos envolvemos com Cristo, aí sim, com a sua obra, com o seu reino, com os irmãos, aí as coisas apertam. A coisa fica sufocante. Coisas que nunca parecia que iriam surgem. Coisas que pareciam estarem mortas são ressuscitadas e você começa a ser oprimido, começa a ser bombardeado para que você desista, para que você pare de caminhar. E essa talvez seja uma das estratégias, perdendo para fofoca, calúnia, que ele tem ganhado o maior número de possibilidades de acusar, e muitos dos processos que ele tem colocado diante de Deus, possivelmente ele tenha ganhado, e muitos, infelizmente, perdido nesses processos espirituais. Também nós temos a cilada da comparação, que está muito ligada à cilada do desânimo. Ou seja, a vida daquela pessoa é melhor do que a minha. Isso vai gerar inveja, gera inferioridade, isso leva ao desânimo, a ouvir as mentiras do diabo, dando liberdade para que algo ruim comece primeiro dentro de mim e alcance o campo das pessoas que me cercam e ao mesmo tempo o meu ambiente. E também nós temos aqui o princípio-chave, que é: a cilada sempre ataca uma verdade. Vou repetir. A cilada do inimigo sempre ele vai atacar uma verdade. E é por isso que é importante nós estarmos firmados na palavra de Deus e não no que acontece ao nosso redor. Por exemplo, é uma verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente e eles saíram de lá ilesos. Mas isso não quer dizer que todos nós que formos amanhã ou depois, caso seja necessário, sermos jogados numa fornalha de fogo ardente e confessarmos da mesma forma que confessaram aqueles 3 homens, nós sairemos ilesos daquela fornalha ou daquele problema. Alguns são curados de uma enfermidade e o outro, sofrendo da mesma enfermidade, não é curado e acaba morrendo naquela enfermidade. Então estará sempre atacando uma verdade. E se o inimigo lança dúvida, a verdade que combate essa dúvida é que Deus é fiel. Se ele lança uma condenação, a verdade é que em Cristo não há nenhuma condenação. Como Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso me leva ao nível ou à parte 3, que é o remédio. Como nos vestimos para a batalha? Minhas irmãs, meus irmãos, Deus não nos mostra o problema sem nos dar a solução. A solução, segundo o texto que nós estamos lendo, é a armadura de Deus. Cada peça é uma realidade espiritual que devemos vestir. O que eu quero dizer com isso é que existe uma realidade espiritual que nós devemos nos apropriarmos dela pela fé. Por exemplo, a número 1, o cinto da verdade, que está no versículo 14 de Efésios capítulo 6. Conhecer, minhas irmãs e irmãos, a palavra de Deus é extremamente importante. Mas, como nos nossos estudos lá do Sala do Trono específico, está bem claro lá que nós devemos conhecermos a palavra não para nos tornarmos sábios para o mundo. Paulo diz que nós devemos nos tornar sábios para a salvação. Ou seja, o conhecimento da palavra de Deus é para mim mesmo, é para o meu crescimento. Mas não adiantará nada eu me debruçar, estudar a Torá, a palavra de Deus, o Brit Hadashah, o Novo Testamento,
ter insights poderosos e isso não transformar o meu interior. E como é que eu sei que o meu interior é transformado? Quando eu sou mostrado através dos frutos dessa transformação externamente. É quando eu produzo frutos que glorificam a Deus. Porque conhecer a Bíblia e ter insights, sabe, ter iluminações, isso não provocar nenhuma transformação. Mudança vai acontecer, mas isso não transforma. Esse conhecimento, essa mudança não vai me deixar menos egoístas, vai me deixar uma pessoa, eu vou continuar, melhor dizendo, sendo egoísta, orgulhoso, soberbo, sovina, idólatra. Agora, quando eu estudo a palavra da Kadosh Baruch Hu e começo a ser transformado por dentro, aí sim começa a reverberar essa transformação através das minhas palavras, do meu olhar, do meu toque. A minha realidade de mundo é mudada, é transformada e os meus frutos são condizentes com aquilo que está na Bíblia, que são justamente as características divinas. A verdade nos prende, nos dá direção. Então, quando a mentira vem, eu e você a confrontamos com o que diz a Bíblia. Se a Bíblia diz isso, então eu sou isso. É por isso, querido, que nunca a palavra de Deus pode ser substituída por terapias, substituída por psicologias, por psicanálise, ou por qualquer outro método, porque a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é completa, ela é plena. É por isso que quando havia só ela e se dava mais credibilidade a ela, o fluxo do Espírito Santo era muito maior. As pessoas tiravam menos a vida. As pessoas se dedicavam porque elas entendiam que as fases emocionais fazem parte da nossa caminhada como seres humanos, elas são naturais. E a palavra de Deus, desde os Gênesis até o Apocalipse, ela cuida de todas essas facetas, de todas essas situações, porque todas as outras terapias, elas são paliativas. A palavra de Deus, não, a palavra de Deus é cura, ela é completa, ela é plena, porque ela foi dada pelo Criador. Por isso nós não podemos substituí-la. Por isso que ela nos prende, ela nos dá direção. E quando a mentira nos ataca, ela vai sempre atacar uma verdade, a gente tem que responder, tem que confrontá-la com o que a Bíblia diz. 2. Nós temos a couraça da justiça também no versículo 14. E isso nos ensina, meus irmãos, a viver uma vida de integridade e lembrar que fomos feitos justos por Cristo. Nós estamos sem culpa em Cristo, nós carregamos em nós a justiça de Cristo e praticamos a justiça existente dentro de nós através e por meio de Cristo. Então a culpa do pecado não tem mais lugar em nós. Isso não quer dizer que eu vou viver pecando. Se eu vou viver pecando, eu não fui justificado, eu não fui regenerado. 3. Pés calçados com o evangelho da paz. Versículo 15. Isso nos indica que nós temos uma missão e precisamos estarmos prontos para levar a paz de Cristo a qualquer lugar. Não importa o terreno e quem está dominando aquele terreno. O príncipe da paz está conosco. Aonde formos, só depende de quem vai ouvir e de quem vai receber ou não essa proclamação da paz. O 4 é o escudo da fé, versículo 16. Nossa confiança ativa em Deus. É isso que o texto, referendo-se à figura do escudo da fé, está nos comunicando. É com ela, com a fé, que apagamos todos os dardos inflamados das dúvidas e da acusação. E agora nós temos
um componente que nos protege a cabeça, que é o capacete da salvação, que é o guardar a nossa mente. Hoje, a gente vê muita gente trabalhando na psicologia, coisa do tipo, fazendo regressão, fazendo uma série de coisas que a Bíblia não te manda fazer isso. A Bíblia manda assim, você olhar o passado num sentido, ver as gerações passadas, olha para trás e vê os caminhos que os patriarcas, que os profetas, os reis andaram. Olha para trás e segue essa caminhada, essa pegada. Não tem a ver com a questão... Eu sei que eu posso estar até contradizendo uma série de pessoas que eu conheço, das quais eu estudei com elas, entendo a importância disso sim como pessoa física, mas como um ser espiritual, a Bíblia é completa. Antigamente não tinha isso como se tem hoje, e as pessoas viviam uma fé pura, verdadeira, de um contato muito maior com a Kadosh Baruch Hu. Então, proteger a nossa mente, lembrar, eu e você precisamos lembrar todos os dias que somos salvos, pertencemos a Deus e que a nossa identidade está também nele. E o sexto é a espada do Espírito, versículo 17. Nossa única arma de defesa é a palavra de Deus, a palavra de Deus declarada. Então foi assim que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, venceu a tentação no deserto. Jesus ali não foi discutir com o diabo. Jesus foi ali para adorar o Eterno e colocar Satanás no seu devido lugar, através da palavra de Deus. Então nós podemos com isso aprender até um exercício prático. Vamos fazer um teste? Pense em uma cilada que você enfrentou esta semana, este mês. Agora, qual a peça da armadura seria mais crucial para se proteger dessa cilada? E qual versículo bíblico, a espada do Espírito, você usou ou poderia usar? Traga isso à memória. Bom, e por fim, nós vamos passar para a reta final, chamada à ação, que é vigiar e orar. Então, minhas irmãs e irmãos, isso não é só um conhecimento para guardarmos, não é só para termos no nosso intelecto. Isso é um conhecimento que nós precisamos viver. A armadura precisa ser vestida todos os dias. Como? Comece o dia consciente. Senhor, hoje me visto com a tua armadura. Guarda-me das ciladas do inimigo. Segundo, seja vigilante. Preste atenção nos seus pensamentos. Eles estão alinhados com a verdade de Deus? Eles te aproximam de Deus? Eles te distanciam de Deus? Presta atenção nisso. Terceiro, mantenha a comunhão. Isso aqui também é muito importante. Aliás, tudo aqui é importante. Não lute sozinho. A armadura sim é individual, mas a batalha não precisa ser individual. Ela pode ser dividida. Ela é coletiva. Sua igreja, seus líderes, seus irmãos são a sua retaguarda. São aqueles que estão atrás de você para te dar auxílio no momento oportuno. Quinto, ore em todo o tempo, como Efésios 6,18. A oração, segundo alguns dizem, é o oxigênio do soldado. É a oração que mantém cada peça no seu devido lugar. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo é astuto, mas glórias a Deus, Jesus já o venceu na cruz, como está em Colossenses 2,15. A nossa luta é para mantermos o terreno que já foi conquistado. O seu coração é um terreno conquistado, a sua mente é um coração conquistado, o seu corpo é um terreno conquistado e nós precisamos mantê-lo dessa forma.
É importante eu dizer para você também o seguinte: você não está lutando por uma vitória. Você está lutando a partir de uma vitória que já é sua em Cristo Jesus. Receba essa palavra, tá, minhas irmãs? Tá, meus irmãos? Que o Senhor nos dê discernimento para enxergar as ciladas, que Ele nos dê coragem para resistir a elas e fé para confiar que em Ti, Eterno, somos mais do que vencedores. Eterno, te louvo por esse momento muito importante das nossas vidas. Te louvo, te agradeço por cada pessoa que chegou até esse momento da oração. Que todas estas palavras, mesmo aquelas que não tenham sido ditas, mas que foi inferida pelo Espírito no coração delas que ouviram, possam fortalecê-las em Cristo e em Cristo vencer toda e qualquer adversidade, toda e qualquer provação. Fortalece-os, que as enfermidades sejam agora curadas pela palavra da cura. Enviou-lhe a sua palavra e os curou daquilo que lhe era mortal. Que esses problemas, que essas adversidades sejam os